Oi, gente. Vou esperar aqui uns minutinhos pro povo ir conectando. Oi. Olá. Oi, Bruninho. Oi, Vitória. Oi, Noiri. Acho que é assim que fala. Oi, Lorena, Paula. O pessoal tá entrando, muito bem. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vou dando um coraçãozinho aí para mais pessoas serem notificadas que essa live já começou, porque hoje eu e a Paulinha a gente vai trazer dicas incríveis para quem quer começar a empreender, para quem tá pensando em ter o seu negócio próprio. Eu vi que a Paulinha já conectou aqui, então já vou chamar ela. Deixa eu colocar ela aqui, vamos lá. Boa noite de Portugal. Muito bem, Irene. Seja muito bem-vinda. Vamos lá. Vamos ver se a Paulinha consegue entrar aqui. Aê! Agora sim, agora sim. Seja bem-vinda novamente aqui no quarto dela. Já estávamos com saudade da sua presença por aqui. Tudo bem? E aí, Tudo Dani? ótimo. Coisas. Então, gente, olha só. Deixa eu apresentar eu e a Paulinha, porque eu tô vendo que tem bastante gente nova aqui que eu não costumava ver nas outras quartas delas, né? Nas outras lives que a gente fazia. Então, eu sou a Dani, né? Eu tenho 34 anos, sou psicóloga. Esse ano eu completo 11 anos de formada em psicologia. E eu empreendo há mais ou menos 8 anos, né? Duas mulheres maravilhosas. A terceira está falando, né, Lorena? Então, toda quarta-feira eu costumava, no ano passado, né, a fazer uma live com algum conteúdo, com alguma coisa que chamasse atenção do público feminino. Mas pro fim do ano, o pessoal começou a me mandar mensagens inbox, dizendo que queria um conteúdo voltado pro público masculino. Ficaram com ciúmes da gente, Paulinha, eu acho. E que queriam um público, né, fosse mais masculino. E aí deixa eu esclarecer, então, aqui. Meninos, vocês são super bem-vindos, né, dentro do quarto delas, com certeza. O assunto que a gente traz não é exclusivo para mulheres, mas eu tô sempre priorizando que mulheres falem, né? Por isso o nome do programa é Quarta Delas. E hoje eu trouxe uma pessoa que eu gosto muito, né? Sou apaixonada por essa ser humaninha. Ela é... Eu sempre esqueço o nome, eu tenho que parar um pouquinho para pensar, mas ela é procuradora autárquica, é um nome difícil, há muitos anos já. E ela já empreende também há alguns anos. Ela é mãe de 3 pedras preciosas maravilhindas, um mais lindo do que o outro. E hoje a função dela aqui e minha é a gente trazer para vocês um pouquinho de como começar a empreender, né? De onde a gente vai, que informações a gente busca, como que a gente começa. Porque a gente vê muito no nosso dia a dia, eu vou falar um pouco mais de mulheres agora, mas muitas mulheres, muitas mães querendo começar a empreender e não sabem por onde. Não sabem o que fazer, aonde pesquisar. E aí acabam lá indo para a vizinha que trabalha no tradicional, não tem nada de errado nisso, mas trabalha no tradicional, não sabe nada de empreendedorismo e acaba dando palpite numa coisa que nem sabe. Né? Então, por isso que eu trouxe a Paulinha aqui, ela é um ser humano maravilhoso, ela vai se apresentar aqui também mais um pouquinho e vai trazer coisas bem interessantes para vocês também. Agora é contigo, para de tomar essa água aí e vem conversar. Fala, pessoal, tudo bem? Dani, mais uma vez, obrigada por me convidar para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é o tema que mais me atrai, assim, de todos os temas, e não falando especificamente do feminino, mas do empreendedorismo de um modo geral. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar um pouquinho para a gente começar a conversar efetivamente. Eu me chamo Paula Silva, de formação eu sou advogada, eu sou procuradora autárquica do estado do Pará, sou servidora pública, vou fazer, neste mês de março, daqui a alguns dias, vou fazer 17 anos de serviço público. Então, tenho uma certa experiência, digamos assim, do que é o serviço público para poder falar com vocês aqui sobre o que é empreender. Como que a minha trajetória dentro do empreendedorismo começou? Eu, como a Dani disse, sou mãe, sou casada, meu marido é dentista, então ele é do mercado tradicional, ele é profissional liberal. E quando a gente casou,
nós vínhamos de dois mundos muito diferentes, né? Eu vinha de uma realidade há muitos anos já, de que eu tinha o meu dinheiro, certo? Naquele mês caía e era aquilo. E como procuradora, depois que a gente casou, foi quando eu passei, logo que a gente casou, que eu já vinha de outros concursos. E aí, no concurso de procurador, ele me deu um certo conforto. E eu entrei numa zona de conforto e eu resolvi que eu não ia mais estudar para outros concursos. Já o meu marido, ele vinha de uma outra realidade. Como profissional liberal, principalmente profissional liberal da área da saúde, a gente eles têm, falando por eles, eu falo a gente que eu já até me sinto, mas assim, eles têm que se diversificar muito onde eles trabalham. Então, meu marido tinha diversas clínicas, que ele trabalhava de diversos modos. Então, numa clínica ele era seletista, na outra ele era prestador de serviço, tinha a clínica dele, ele era o empreendedor, né, o dono da clínica, o gestor. E então, ele vinha de diversos... E assim, a realidade dele financeira era mês muito bom, mês não tão bom. Então, quando a gente começou a... Quando a gente casou, quando a gente casa, a gente tem que conversar sobre dinheiro e sobre a vida de um modo geral, o futuro. A gente sempre conversava sobre isso desde o início. E quando os filhos nasceram, isso começou a ser um fator preocupante para o meu marido, porque ele começou a ver que a clínica dependia dele, que o trabalho dele, a remuneração dele dependia dele estar efetivamente, ativamente, pessoalmente, bem, ali atendendo um paciente para ganhar dinheiro. E enquanto ele não estava na clínica, ou não estava bem, ou não estava atendendo, não estava caindo dinheiro na conta. E isso começou a preocupá-lo. Então ele começou a conversar comigo: Paulo, acredito que a gente tem que fazer outra coisa. Quando o meu filho nasceu, o meu filho mais velho, ele tem 5 anos, eu resolvi abrir um pequeno negócio. E aí eu já vou contando a minha história, falando um pouquinho sobre a minha trajetória no empreendedorismo. Isso tem 5 anos, né? Vai fazer 6 anos. E como que foi, né? Eu sempre fui uma pessoa muito prática, então muito ativa. Eu estava lendo aqui, eu até anotei algumas coisas para falar para vocês. E eu estava lendo que muitas vezes, quando você vai buscar na internet algumas informações sobre abrir um pequeno negócio ou empreender, as coisas que eu vi eram coisas muito teóricas. Então, o que a gente vai falar para vocês aqui hoje, eu acredito ter essa vantagem de serem coisas práticas, né? Porque eu vi, inclusive, no site do Sebrae, que é algo fidedigno, né? Que você vai lá, que tem uma informação boa, falando sobre alguns passos para iniciar um negócio. E eu vi 2 deles que eu vou me dar o luxo aqui de dar o meu ponto de vista contrário, tá? Eu me preparei, estudei para falar para vocês hoje. Mas como que eu comecei, né? Há quase 6 anos atrás, meu filho nasceu e eu vi dentro da maternidade uma oportunidade de empreender. Como? Sempre tive vontade, sempre tive sonho? Não. Nunca tinha passado pela minha cabeça, apesar de que eu sempre gostei de trabalhar com pessoas e vendas. Mas eu nunca imaginei que isso fosse uma profissão para mim. Eu achava que era um hobby, que era algo que eu tinha trazido ali da infância. Eu nunca tinha parado para ligar os pontos. E aí, como que foi que aconteceu? Meu filho era menino, né? Então, descobri sexo masculino. E aí a gente vai fazer enxoval. Quando a gente vai fazer enxoval, a gente vê um monte de coisa para menina e pouca coisa para menino. Então, naquela época, eu tive uma ideia. Eu falei, e se existisse uma lojinha que só vestisse os meninos? E aí eu vi naquele nicho de mercado uma oportunidade de empreender. E eu falei, bom, vou abrir um ateliê de roupinhas de criança virtual, que era a forma mais barata que eu encontrava ali naquele momento de começar e mais rápida. E aí já anota a dica, né? Muitas vezes dá para você começar virtualmente. E eu resolvi abrir um ateliê chamado Só para Meninos. Até hoje o Instagram existe lá, ele está suspenso atualmente, porque eu tive o meu 3º filho e um monte de coisa acontecendo na minha vida, eu tive que suspender. Mas como que eu comecei? Eu tive a ideia, maturei aí a ideia, falei, eu só vou saber se vai dar certo ou não
se eu colocar em prática. Então, já vai aí uma dica, né? Para quem pensa, vai dar certo, não vai? Será? Né? Será isso? Será aquilo? Eu vejo hoje dentro do mercado atu, que eu vou falar para vocês também qual é muito isso. E a galera demora muito para tomar uma decisão e o tempo passa. E as oportunidades muitas vezes passam pela nossa vida e a gente perde por pensar demais, né? Então, o que eu fiz? Eu lembro na época certinho. Eu peguei R$1.000, falei assim, eu vou comprar tecido. E eu liguei para uma prima que morava em São Paulo, já que eu moro em Belém do Pará. Eu achei que lá tivesse mais opções. E eu falei, você vai comprar R$1.000 em roupinha, em tecido, que tenha coisas masculinas, né? Que sejam infantis. E você vai mandar para mim. Ela mandou. Eu peguei aquele tecido, levei numa costureira, já tinha pesquisado alguns modelos, eu já era mãe, né? Então já meio que sabia o que eu gostava. Levei numa costureira e falei, ó, você vai fazer esse modelo aqui. A costureira aprontou, eu voltei para casa com aquela peça, tirei uma foto, abri o Instagram, criei a minha marca, comecei a publicar. Fiz a primeira venda. Com o dinheiro da primeira venda, eu fiz outras roupinhas, publiquei outras roupinhas, assim eu fui ganhando seguidores, assim as pessoas foram indicando, gostavam da roupinha, etc. E depois eu fui aprimorando, eu já tinha, depois que o tempo passou, eu comecei a ter as costureiras, etc. Eu só contei essa história para mostrar para vocês como foi muito simples eu começar. Eu, naquela época, optei por entregar R$1.000 ali e comprar de tecido, mas óbvio que se eu quisesse comprar R$100 de tecido e fazer uma roupinha, daria. E aí eu comecei a entender como que era empreender. Comecei a me relacionar com o cliente, comecei a entender do mercado, comecei a ver o que era, que eu precisava ter educação financeira. No início você coloca os pés pelas mãos, né? E aí aquilo vai acontecendo. Anos depois, eu conversando novamente com meu marido, ele, na verdade, encontrou um outro nicho de mercado. E falou para mim, Paula, eu encontrei com um amigo meu, que também é da área da saúde, médico, cirurgião, há mais de 10 anos. E ele me conversou comigo sobre uma empresa que está entrando no Brasil agora, americana, do segmento da longevidade da saúde. Como eu sou um cara que gosto de me cuidar, que gosto desse tema da saúde, eu achei interessante a gente conhecer. E eu fui com ele conhecer essa empresa, que se chama Juness, que é a empresa que a Dani também atua, e foi aí que a gente se conheceu. E a Juness entrou na minha vida, vai fazer 3 anos. Quando a Juness entrou na minha vida, eu era servidora pública, né, ainda, e não tinha muita prática de mercado. A prática que eu tinha era com ateliê. Efetivamente, eu não sabia o empreendedorismo raiz, como eu costumo dizer, que é o que a Juness me proporcionou. E há 3 anos eu desenvolvo a Juness. E o que é a Juness? A Juness é uma empresa americana que atua no ramo de vendas diretas. Então, eu sou revendedora dos produtos, eu sou representante da marca. A Juness, ela me remunera hoje, me comissiona, me bonifica para que eu faça o marketing tanto da empresa quanto dos produtos. E com a Juness, eu efetivamente aprendi o que é empreender. Por quê? Porque aqui na Juness eu me desenvolvi porque eu precisava aprender a vender efetivamente, a falar de produtos físicos que eu, a princípio, nunca tinha pensado que eu teria que desenvolver. Eu aprendi a liderar pessoas, a ajudar essas pessoas a se desenvolverem. Comecei a ter equipe, a equipe foi crescendo, várias pessoas começaram a depender da minha motivação e da minha experiência e da minha atividade direta. Então, há quase 3 anos eu desenvolvo a Juness, e isso me trouxe para o mundo do empreendedorismo real, onde eu posso falar com propriedade de muita coisa sobre empreender, sobre o que é efetivamente empreender. Então, para finalizar aqui a minha fala inicial, o que é empreender para mim? Para mim, hoje, eu tenho particularmente, o que é efetivamente, né? O conceito de empreender. Para mim, na prática, empreender
é você... Deixa eu abaixar um pouquinho a minha babá eletrônica, que ela está miando aqui. Efetivamente, empreender é fazer o que você quiser para se remunerar, para se sustentar. Então, não é você ter uma empresa. Empreender não é isso. Empreender é você ter o seu próprio negócio, que muitas vezes não é efetivamente ter uma empresa. É você criar algo que vai remunerar a sua vida, que vai te sustentar, que vai fazer com que você realize seus sonhos, tenha sua qualidade de vida. Então, isso é empreender. Empreender é muito mais do que efetivamente abrir um espaço físico ou até mesmo um espaço virtual. Então, hoje o que eu faço é atuar dentro das vendas diretas, ajudando milhares de pessoas, inclusive que eu não conheço, que podem estar aqui me assistindo agora, a realizar o seu sonho através dessa ferramenta que é revender produtos importados que levam para as pessoas saúde, longevidade e, enfim, é um tema que eu gosto muito de falar. E aí a Dani vai conduzir aí o que a gente vai falar hoje. Depois me lembra de eu falar isso do Sebrae, porque eu achei muito pertinente. Ai, gente, na verdade é mais bate-papo, vocês já sabem, né? Até vou pegar mais um chá e uma água aqui também. Mas eu estava justamente lendo sobre isso e eu participo de um grupo de mães que seguido pergunta, tá, mas como é que tu fez? Como é que tu tomou a decisão, né, de começar a empreender? E eu sempre falo que hoje a gente começa a empreender muito mais por uma insatisfação nossa do que por alguma coisa que esteja para agregar, enfim. A gente começa, pelo menos comigo foi assim, porque eu tinha uma insatisfação muito grande de não ter tempo para ficar junto com meu esposo e não ter tempo para construir a minha família. Então eu falei, cara, se trabalhando aqui, neste modelo, eu não estou tendo tempo e a gente não está conseguindo construir a nossa família, então o que eu preciso fazer para que eu possa ter isso, né? Eu acho que a grande dúvida inicial que a gente tem mas para que lado que eu corro? Né? Para onde que eu vou primeiro? Eu gosto de falar sobre o mar, eu gosto de falar sobre o céu, eu gosto de falar sobre a terra. Onde que eu vou encaixar isso dentro de alguma coisa que me renda? Né? Que eu acho que isso foi muito legal que tu falou, porque empreender, às vezes as pessoas acham que vão ter que ir lá, sair correndo para ter alvará, para ter não sei o que, aí agora eu sou empreendedora. Não. Né? Eu acho que empreender está muito mais além do que isso, né? Então, eu comecei com uma grande insatisfação. Eu queria muito mudar a minha rotina, mudar o que eu não tinha para eu começar a ter. O que hoje, por exemplo, me mantém na mesma empresa, né, que tu falou, justamente poder mostrar para outras pessoas que também tinham esse mesmo problema que eu, qual foi a forma que eu achei para mudar isso. Então, há 8 anos atrás, a gente começou a empreender como casal pelas vendas diretas. E hoje, por exemplo, eu sou mãe em tempo integral. Né? Eu acompanho meus filhos na escola, almoço com eles, janto com eles, faço tudo com eles. Então, o que eu pensei? Nossa, eu preciso fazer com que outras mulheres, outras mães que passam pelo mesmo problema que eu enxerguem que empreender não é esse bicho de 7 cabeças, né? Tem trabalho, é lógico que tem. Tem dificuldades, é óbvio que tem. Mas nada se compara a tu resolver o teu problema e a tu ver que outras pessoas têm o mesmo problema que você e que você pode agora ajudá-las a resolver este problema. Eu acho que isso é o empreender, né? Quando a gente percebe que a gente tem uma insatisfação, aquela insatisfação, ela te remunera, porque tu pensou, tu teve uma ideia, ou enfim, tu encontrou uma ferramenta, como a gente encontrou a Junesse, que nos permite isso. E aí, depois que você resolveu o seu problema, você começa a ajudar outras pessoas com o mesmo problema a serem resolvidos. A minha babá também tá aqui gritando. E eu acho que é justamente por isso. Então, onde que a gente começa? Primeiro, qual é a sua grande insatisfação? Onde é que aperta o teu calo? Né? É a tua falta de tempo, é a tua falta de dinheiro, é falta de liberdade, eu não quero mais trabalhar das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. O que te incomoda? Porque com certeza isso que te incomoda, muitas outras pessoas também são incomodadas com esse mesmo desafio. Bom, então o que eu posso fazer para me remunerar dessa forma, para eu ter muitas informações, para que eu possa levar isso para as pessoas, né? E aí a gente começa a empreender. Por que eu acho fantástica, Junesse? Porque hoje é óbvio que as pessoas querem ficar mais bonitas, mais magras,
se sentirem melhor com a sua saúde, se olhar no espelho e gostar do que vê. Então, a Junessa, ela já pensou no produto, ela já pensou na ferramenta. Eu não preciso perder o meu foco e a minha energia com isso. Ela já criou. Né? Hoje, se eu for aqui no meu próprio condomínio, passar perguntando para os meus vizinhos, cara, tu quer ficar mais magro, quer ficar mais bonito, quer ficar com mais saúde? Acho que 100% vão me dizer sim. Então, a Junessa, ela já pensou no que eu posso levar para as pessoas, o problema que as pessoas têm para eu resolver. E ela já me deu a ferramenta. Então, isso que eu acho fantástico de tu empreender com uma empresa legal que nem a Junessa. Porque ela já te dá tudo pronto. Tu não precisa queimar a tua energia pensando em algo. Tá pronto. Tu só precisa fazer a ponte das pessoas com a resolução do problema. Eu acho que isso é ser empreendedor. É quando a gente pega essa ponte e caminha ela, né, e faz com que a pessoa enxergue que a solução do problema está ali. E isso não precisa tu revirar 55 horas pesquisando o mercado. A Paulinha, por exemplo, não ficou 55 anos pesquisando quais os tipos de tecido, quais cores de tecido, modelos de tecido. Ela simplesmente foi lá, pegou o dinheiro, comprou os R$ 1.000 em tecido, fez e começou a ver, não, aqui eu posso ajustar isso, aqui eu posso ajustar aquilo. E isso é empreender. Vai lá. Eu acho que pode... quem tá, eu falei a real mesmo da minha história, e aí quem tá afim de empreender pode usar isso. Não que você tenha que abrir um ateliê de roupinha de criança ou trabalhar com venda direta, mas usa esse meu exemplo e leva como insight para sua vida, né? Na época eu tinha um bebê de 5 meses, eu já era servidora pública, sou servidora pública há quase 17 anos, meu filho vai fazer 6, então na época eu estava de licença maternidade no finalzinho ali, mas eu efetivamente pensei em algo, maturei durante um pequeno tempo e o que eu fiz? Eu comecei pequeno. Então, é uma técnica que é muito conhecida dentro do mundo do empreendedorismo, que é a técnica do VMP, que é do mínimo produto viável. Ou seja, pega a sua ideia e coloca ela num mínimo produto viável, né? Você não precisa investir. Eu vejo muitas pessoas com essa dificuldade de começar, porque elas colocam muitas coisas grandiosas antes de um passo pequeno. Então, eu sou mãe, né? Eu tenho meu trabalho profissional. Como que eu vou fazer para encaixar mais uma atividade dentro da minha vida? O que eu posso te dizer sobre isso? Primeiro, você precisa começar. Começa pequeno. Começa com meia hora, com 1 hora. Ah, Paula, mas a única 1 hora que eu tenho é a hora do almoço. Que seja a hora do almoço. Todo mundo tem que pagar um preço quando quer ir atrás do seu sonho. Empreender não é brincadeira, né? Empreender é para quem efetivamente quer viver do seu negócio. Quer ser remunerado, quer remunerar a sua paixão sem ninguém, sem depender de nenhum fator externo. Então, se para você é mais desafiador, tá tudo bem. Aceite essa realidade e faça por onde. Então, se vai ter que ficar trabalhando essa 1 hora na hora do almoço, ou vai ter que acordar 1 hora antes ou dormir 1 hora depois, tá tudo bem. Isso faz parte de todo o processo inicial de empreender. Então, o que eu posso dizer nessa primeira coisa que eu escuto, que eu acho que é o que eu mais escuto hoje, se eu pudesse falar para vocês aqui, eu acredito que eu sei de todas os obstáculos que as pessoas podem ter aí na cabeça. Tudo que vocês estão pensando, quem está vendo isso, e está falando assim, mas ela não sabe a minha vida, né? Mas eu não tenho tempo. Não, Paulo, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho perfil para empreender, eu nunca empreendi. Então, eu sei de tudo que vocês estão pensando, porque eu ouço isso todos os dias há 3 anos, né? Então, dentro da Junessa, a gente fala com outros empreendedores. E as mães, elas normalmente têm essa questão do como que eu vou doar o pouco tempo que eu já tenho, como que eu vou dividir isso entre os meus filhos e empreender, né? Adicionar um negócio na minha vida. E o que eu posso te dizer sempre que você quer conquistar algo dentro da sua vida, você tem que doar algo em troca. E normalmente é algo do mesmo valor. Então, por exemplo, você quer ter mais tempo com os seus filhos, com a sua família, com o seu marido. Muito provavelmente, para que você conquiste esse tempo tão sonhado por você, você vai ter que doar um pouquinho de tempo. Se você quer ter
muito dinheiro, provavelmente você vai ter que doar um pouco desse dinheiro, investir isso para que você tenha mais na frente. Então, a moeda é a mesma. O que você quer na sua vida? Você quer liberdade? Você quer tempo ou você quer dinheiro? Provavelmente você vai ter que doar na mesma moeda para que você tenha algo em troca. Então, empreender é você doar um pouco do seu tempo, da sua energia, do seu dinheiro, da sua disposição, para que você tenha muito mais em troca, para que você tenha o dobro do que você doou. É igual a gente faz com as vendas diretas. A gente compra o produto por um preço, por um X e vende por 2X. Você doa X do seu tempo para que você colha 2X do seu tempo ali na frente. Eu sei disso porque dentro da minha trajetória com a Juness, isso já acontece. De uma forma pequena ainda, mas já acontece. O tempo que eu já doei, eu já consigo recuperá-lo muito maior. Então, para quem quer empreender, o primeiro passo é, como a Dani disse, encontrar qual a sua vibe, né? O que você curte ali. Agora, mantenha-se calmo. Se você curte algo que para você é muito caro, então, Paula, eu curto hambúrguer. Eu quero abrir uma hamburgueria. Pô, mas para abrir uma hamburgueria é 200 mil reais. Relaxa. O que eu te aconselho? Começa com outra coisa que faça com que você construa um caixa para que você adquira o dinheiro suficiente para realizar seu sonho. Então, a dica que eu te dou é pensa em vender alguma coisa. Hoje eu post ainda pouco sobre isso. Pensa em, por exemplo, começar com venda direta. Por que eu te digo isso? Porque eu sei, eu comecei bem pequenininho nas vendas diretas. Então, eu sei que se você começar, por exemplo, com uma empresa séria, você começa... Paula, mas não é meu sonho trabalhar com um produto de saúde. Tá tudo bem. O que você vai fazer agora é materializar o início do seu sonho. Então, começa empreendendo pequeno, com vendas diretas. Adquire habilidade, adquire prática, adquire experiência de se relacionar com pessoa, com cliente, com venda. Adquire dinheiro, porque dá dinheiro. E aí, você, de repente, acumula experiência de mercado para ir atrás do seu sonho, que pode ser um pouco mais caro. Ou até mesmo pode acontecer com você o que acontece com muita gente aqui dentro. Você se apaixona tanto pelo mercado, que você se aperfeiçoa nele e você consegue construir um sonho muito maior do que você imaginou aqui dentro. Então, uma primeira dica que eu posso te dar é: eu sei que você pode ter alguma afinidade com alguma coisa, mas muitas vezes a melhor maneira de começar não é dentro do nicho que você sonhou. Começa dentro de um nicho prático, rápido e mais simples, que você adquira experiência, você adquira quilômetro rodado. E isso vai te dar muito mais vantagem em quem nunca atuou com hamburgueria. Tem 100 mil reais para abrir uma hamburgueria hoje, abre. Você vai ter muito mais prática se você atuou alguns anos dentro da venda direta e depois abriu a sua hamburgueria. Perfeito. E eu acho que isso que tu tá trazendo vai muito de encontro com que todo mundo me pergunta, tá, mas eu preciso ler primeiro, eu preciso estudar primeiro. E não tem nada que seja tão mais rico de conhecimento de quando tu coloca a mão na massa, né? De quando tu começa a praticar e aí tu vê a dificuldade aqui, aí tu aprende com o outro ali, e aí tu começa a ver que, poxa, se eu tivesse feito aquilo ali daquela forma, teria tido um resultado melhor. Então, nenhum livro que você leia, eu não tô dizendo que não é para ler, mas estou dizendo que nenhum livro que você leia vai te dar essa vivência de que você realmente está colocando a mão na massa e fazendo e passando por essa experiência, né? A gente prometeu não se alongar muito na live de hoje, então eu tô te lembrando aqui que tu ia falar do Sebrae, o que tu ia falar aí do Sebrae, toca a ficha. Tá. Eu fui ler sobre alguns passos, né? O que eu poderia dizer para vocês sobre alguns passos para quem quer começar a empreender? Primeira coisa, eu quero que você tenha bem consciência. Muitas pessoas decidem a profissão delas. Vou te dar o meu exemplo. As pessoas me disseram assim: faz direito porque dá dinheiro. Foi isso que me disseram, tá? E eu quero te dizer que muitas vezes você está pensando aí, você nem está pensando em si.
Você está olhando à sua volta, o seu bairro, a sua cidade, que é algo microscópico do mercado, e você está tirando conclusões a respeito disso. Então, você olhou a sua cidade, você viu que tem um monte de hamburgueria. Eu estou dando exemplo da hamburgueria, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? CrossFit, sei lá. Você olhou ao seu redor e você viu que tem várias hamburguerias. Você olha e fala assim, hamburgueria dá dinheiro, né? Vou abrir uma hamburgueria porque dá dinheiro. E a primeira coisa que eu quero dizer é que o primeiro passo que você tem que tomar dentro do empreendedorismo é saber que negócio você vai abrir, beleza? Mas a minha dica é, não se baseie nessa pequena visão microscópica que você tem do seu bairro, da sua cidade. E isso não é porque tem um monte de hamburgueria, ou enfim, um monte de estética, um monte de etc, ao seu redor, que isso dá dinheiro e que é por isso que você vai abrir, você vai ter sucesso e vai ter dinheiro. Isso não tem nada a ver. A mesma coisa que me disseram. Na época eu queria fazer empreendedorismo. Era um curso que tinha acabado de surgir, era o primeiro ano do curso. Eu passei e não fiz porque direito era que dá dinheiro. E eu quero te dizer que qualquer coisa dá dinheiro. Contanto que você se empenhe e queira fazer aquilo efetivamente. Então, não é o mercado que vai te dizer que negócio você deve abrir. É você que vai olhar para si e vai dizer que negócio eu acredito que eu consiga tocar. Que negócio eu tenho afinidade. Se eu nem como hambúrguer, o que tu vai fazer abrindo uma hamburgueria porque tu viu no teu bairro que tem 300 hamburguerias? Pode até realmente ser algo promissor, mas talvez não seja o ideal para você. Então, primeira coisa. Primeiro você tem que descobrir que negócio você vai ter. E eu já te dei aqui a dica das vendas diretas, que é uma coisa rápida, prática, vai te dar quilômetro rodado e vai te ajudar em qualquer outra coisa que você queira abrir depois, futuramente, tá? Segunda coisa, olha só o que estava escrito no site do Sebrae. Veja se você tem perfil empreendedor. Olha que coisa louca, né? Olha o que o Sebrae indica. Que você veja se você tem perfil empreendedor. E aqui eu quero, dentro da área jurídica, a gente de permissa venha, né? Quero pedir permissão para ir contra a afirmativa do Sebrae. Por quê? Porque ninguém tem perfil empreendedor até colocar a mão na massa e falar, vou fazer esse negócio. Você não sabe se você tem perfil de nada, se você não for lá e fizer. Eu não faço a menor ideia se eu tinha ou não perfil para ser procuradora autárquica do Estado. Tem um monte de gente aí pensando que diabo é isso. Nem eu sabia até 8 anos atrás, praticamente, até 10 anos atrás, quando eu fiz o concurso. Então, ninguém tem perfil para alguma coisa até fazer essa coisa. Ninguém tem perfil para maturidade até ser lá, parir e ter que criar o ser humano. Não existe isso. Então, antes que você já me diga que você não tem perfil para vender, eu já te digo que realmente você não tem perfil para vender se você nunca vendeu nada na sua vida. E outra coisa, pensa que empreender é ser gerente de um negócio, é ser empresário, está muito enganado. Eu não vou precisar vender, eu vou ter uma equipe de vendedores. Você tem que ser a pessoa que mais entende de venda da sua equipe. Você é o dono do seu negócio. Então, a segunda dica que eu posso dar é que depois que você definiu o nicho de mercado, é que sim, você estude um pouco do mercado enquanto você atua neste mercado. Então, você estuda e atua. Você coloca a mão na massa e você lê um pouco, né? Ouve um pouco do que o mercado ali está circulando, está falando sobre o seu negócio. Terceira coisa, reúna informações do seu público, de quem você quer atingir. Então, eu tenho o meu cliente ideal, né? Eu tenho as pessoas que eu acredito, nesses 3 anos, que foram as pessoas que mais fizeram acontecer dentro do meu negócio. Então, são essas pessoas que eu quero atingir. Quando eu vejo, porque, por exemplo, no meu caso, a minha missão é atingir o maior número de empreendedores para que eles venham empreender junto comigo com a Juness. Eu sei as pessoas que eu quero trazer para mim. Eu sei pessoas que eu não quero. Tem pessoas que eu não
nem falo do negócio, porque são pessoas que eu não quero ter por perto dentro do meu negócio, que vão ser aquela laranja podre que vai apodrecer todo o meu saco de laranja. Então, saiba quem é seu cliente ideal, né? E atraia quem você quer atrair. Fale, se comunique com quem você quer atrair, beleza? Uma outra coisa, organize-se, ou seja, organize a sua vida, a sua agenda, organize a sua mente, empreender na massa, sim, abdicar de um tempo, você vai abdicar de momentos com a sua família, você vai abdicar de dinheiro, você vai abdicar de prazeres momentâneos para que você tenha futuramente benefícios muito maiores. Então, é igual fazer dieta. Você abdica do brigadeiro de hoje para estar na calça 38 de amanhã. Não tem, galera. Muita gente aqui quer que as coisas caiam do céu. E não vai cair. Você vai ter que abdicar, sim, do seu tempo. Do Big Brother, sei lá, com o que você... Do Netflix. Para que você pare um pouquinho e se dedique a uma coisa que você nunca fez. Você vai precisar de estudo, além da mão na massa. Então, se organize. Outra coisa, pense de que forma você consegue organizar financeiramente o seu negócio. Então, se você vai começar pequeno, que foi como eu te indiquei, para começar num mercado simples, prático e fácil, né? Você não vai precisar de tanto investimento assim. Eu vejo muitas pessoas dizendo, não tenho dinheiro. Tudo bem. Quanto você acha que eu preciso para empreender? 100 mil reais? 50 mil reais? 15 mil reais? 10 mil reais? É muito menos que isso. Você começa a empreender com o dinheiro que você tem agora. Paula, eu não tenho R$1 na minha conta. Eu sei, mas você tem roupa que você não usa dentro do seu armário. Você tem um monte de coisa dentro da sua casa que você poderia vender. Você tem coisa que você poderia alugar. Você tem um carro, provavelmente. Eu dei algumas dicas hoje lá sobre isso dentro do meu perfil. Então, assim, a gente nem sempre dinheiro é aquilo que vai travar o teu início ou aquilo que vai determinar o teu sucesso. Então, organize-se financeiramente para você ter educação financeira, para você saber que o dinheiro que você ganha, a maior parte dele, você vai reinvestir no seu negócio. Até que você tenha um capital suficiente para começar a fazer retiradas e começar a se premiar da maneira que você sempre sonhou. Mas tudo vem de abdicação. E por fim, o último passo é colocar a mão na massa. Efetivamente, abrir a boca, falar do seu negócio, efetivamente fazer a primeira venda, fazer a primeira oferta do seu produto, fazer a primeira publicação no Instagram. Eu não sei de que negócio você está pensando, mas o que eu posso te dizer é que se você seguir esses passos simples, você consegue empreender. Eu empreendo em dois mercados, que é o mercado de roupa, de confecção, que é um mercado que hoje está suspenso dentro da vida. Por quê? Puxando um gancho do que a Dani falou a respeito do mercado tradicional. Não é que o mercado tradicional seja ruim, mas o mercado tradicional, para mim, teve alguns entraves que quando a venda direta apareceu na minha vida, isso fez a diferença, eu consegui comparar. Então, dentro do ateliê de roupinha de criança, né? O que eu tinha? O meu mercado era virtual, eu só tinha virtual, mas eu tive que ter um espaço físico que eu fiz dentro da minha própria casa, na época. E aí, à medida que o negócio foi avançando, o que eu tinha que ter? Eu já tinha que ter uma equipe de costureiras. Então, eu tinha que me relacionar com o funcionário. Eu tinha uma gerente. Eu produzia roupa. Então, eu tinha que me... Voltou. Eu tinha que me responsabilizar pela perfeição da roupa, pela qualidade, pela entrega. Muitas vezes eu era responsável pela entrega de roupinha do 1 ano da criança, do batizado da criança. Então eu não podia de maneira alguma falhar. Eu me responsabilizava por tudo. Algumas vezes nós falhamos. Então a roupinha rasgou, algo do tipo aconteceu. E o Robson também falou sobre a alavancagem, né? Eu dependia muito de conseguir produzir. Chegou um momento que eu comecei a recusar pedido, porque eu não conseguia produzir. Então, não entrava dinheiro para mim. Com a Dionésia, o que aconteceu? Com as vendas diretas,
né? O que aconteceu? Eu não tenho que me responsabilizar por nada, porque se chega um produto furado que seja, a Juness, ela me repõe isso, eu não me responsabilizo por isso. O meu papel é só levar esse produto para a mão do cliente e eu não tenho esse problema de recusar pedido. Quantos eu vender 1 milhão de produtos eu consigo entregar para esse meu cliente? Né? Então, hoje, as vendas diretas, elas pareceram para mim com uma perspectiva de um futuro e de uma alavancagem financeira muito maior do que o mercado tradicional. Tanto que eu suspendi o ateliê e hoje atuo com a Juness com muita força, porque ela proporciona para mim um empreendedorismo que me traz muito mais benefícios, em que eu consigo ter um resultado muito rápido, apesar de que não queira resultados rápidos. O resultado rápido que eu estou falando é de 3 anos, então não é de 3 meses. E não existe isso de o meu negócio não deu certo, eu tentei empreender e não deu certo. Não, você desistiu antes de dar certo. Foi isso que aconteceu, né? Então, empreenda, realize o seu sonho, construa a sua vida, a sua liberdade, se é o que você quer. E para empreender, você não precisa largar o que você já faz. Eu nem aconselho que você faça isso, se você tem um mercado tradicional. Mas se você quer empreender efetivamente, segue esses passos que eu tenho certeza que se deu certo para mim, para tantas outras pessoas, para Dani, vai dar certo para você também. Top demais. E eu acho que enquanto eu pergunto aí se alguém tem alguma dúvida, que quer fazer as últimas perguntas para Paulinha ou para mim, eu quero trazer um dado que às vezes algumas pessoas me trazem assim, poxa, mas eu quero empreender, por exemplo, com roupa, né? Que a Paulinha começou com roupa. Eu vejo aquelas lojas com um monte de araras, com um monte de opções. Eu não vou dar conta de fazer isso agora. É claro que não, porque você está dando um passo muito maior do que essa perna pode dar. Né? Então, aqui, eu acho que quando a gente quer começar a empreender, não importa em qual segmento, a gente tem que dar o passo de acordo com o movimento que a gente consegue fazer no momento, né? E eu trago isso muito para a questão da academia, porque agora eu tô bem empolgadinha, né? Tô bem feliz da vida, bem disciplinada. E eu digo exatamente isso. Quando eu comecei, alguns meses atrás, era um peso. Eu olhava pro lado e eu via aquelas mulheres lá com 3, 4, 5 vezes mais peso do que eu. Eu dizia, meu Deus, como que eu vou chegar lá? Agora eu já estou lá, né? Porque tudo isso é um processo. O empreender, ele também é um processo. Então, não fica vendo lá o final, a loja cheia de roupa de arara, com 500 milhões de clientes entrando, se você não começou nem a comprar o tecido ainda, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. É você ver o que você quer, é começar a fazer, para depois ele chegar no patamar de que ele vai estar lotado, cheio, com muitas clientelas, Instagram bombando, clientes pedindo e repetindo e recomprando. Você precisa primeiro começar, para depois ele chegar no nível que você almeja aí na sua mente, né, no seu pensamento. Então, eu acho que essas dicas aí da Paulinha foram tops demais. Eu já vi que um monte de gente escreveu que está amando a live, que está aprendendo muito. Coloque um coraçãozinho aí se vocês gostaram das dicas da Paulinha, das minhas dicas. E outra coisa, Dani, quem é do profissional liberal, né? Para quem sei lá, corretor de imóveis, para quem é dentista, fisioterapeuta, essas dicas também servem. Muitas vezes, o profissional liberal, ele quer começar já com um grande escritório, né? Com uma secretária já, e com tudo funcionando. E isso aí também serve para você. Comece de uma maneira que você consegue colocar em prática o seu conhecimento, a sua atividade, ganhar dinheiro, mas de acordo com os passos do empreendedorismo. Não queira já ser dono de um grande negócio incrível, maravilhoso, faturando R$1 milhão por mês, sem dar os primeiros passos. E primeiro você faz tudo, assim que eu comecei. Primeiro você faz tudo, depois você vai se aperfeiçoando, e aí você já pede um apoio, e aí você já vai aumentando a sua equipe de vendas, e aí as coisas vão acontecendo melhor. Então, as dicas aqui foram muito práticas do que eu fiz, do que eu tenho feito, mas leva isso para o teu negócio, leva isso para a tua vida, leva isso para o que você faz. Se você atua com vendas diretas, assim como a gente, mais ainda, venda direta é um passo de cada vez. Eu vejo muitas pessoas que perdem a chance de construírem carreiras grandiosas aqui dentro
por falta de paciência de construir a sua carteira de clientes, de construir a sua prática, a sua experiência. Então, fica calmo, respira fundo, o negócio vai acontecer um monte de confusão no meio do caminho, você não vai saber, vai achar que não sabe nada, e aí vai realinhar, você vai olhar para frente, alguém vai te ajudar, vai pegar na sua mão, você vai ver uma live, você vai continuar e vai dar certo. Ó, a Lorena escreveu aqui, ó. Como a Paulinha falou, as vendas diretas é a forma mais fácil de começar a empreender. Eu comecei há 4 anos as vendas diretas e hoje sou muito grata a esse mercado. Aproveitando o gancho aqui da Lorena, quarta-feira que vem nós vamos ter outra live, outro momento, quarta delas. Eu não tenho feito todas as quartas, mas eu tenho agora, né, voltado aqui a chamar as meninas. E a pessoa que vai falar na semana que vem no quarto delas é a Lorena, né? Porque ela vai trazer questões de venda, de tudo que ela aprendeu. E hoje ela é uma das vendedoras mais incríveis que a gente tem dentro da equipe. E ela vai trazer dicas bem pontuais. Eu acho que o que a Paulinha falou vai casar muito com o que a Lorena vai trazer na semana que vem. O que é o empreender? É vender algo, né? Seja o seu serviço, seja o teu produto, seja a tua ideia, seja... Não importa. E a Lorena vai trazer exatamente isso. O que fez ela sair de uma timidez muito grande para ser hoje uma das pessoas que mais vende dentro da equipe. Então vai casar tudo, né? Tudo que a gente trouxe aqui de como começar a empreender com o que a Lorena vai trazer semana que vem. Então cola aqui semana que vem também, que a Lorena é top demais, tá? Venda todo. Quer saber... Isso. A Gleice quer saber algum livro que tu possa recomendar. Eu já vi aqui. Bom, Gleice, tem sim. O que eu posso te dizer é que nenhum livro que eu fale vai substituir a sua mão na massa. Nenhum livro. Eu tô te falando isso porque o próprio Sebrae disse coisas lá que eu discordo. Por quê? Não é que eu discorde, não é que eu ache errado, por exemplo... Veja se você tem perfil. O que eu posso trazer para vocês aqui sobre isso? O que é você ver se você tem perfil? É você ser consciente de eu quero realmente empreender? Eu quero realmente pagar o preço de ir lá e colocar a mão na massa? E aprender a vender? E aprender a me relacionar bem com o cliente? Você quer isso? Se você quer isso, você tem perfil, tá? Uma outra coisa que o Sebrae falou, que eu nem coloquei aqui, que eu lembrei, que fala aqui, o que era? Como obter crédito. Olha só. Você não precisa obter crédito. Eu já disse para vocês aqui, com o dinheiro que vocês têm em casa, vocês conseguem empreender. Com pouquíssimo dinheiro você consegue empreender. Abrir uma super loja no shopping? Não. Você consegue começar a empreender. Tudo tem um começo. Então você não precisa pensar numa coisa grandiosa. Então você não precisa fazer uma pós-graduação de marketing. Você não precisa, sei lá, um MBA. Então, você não precisa ler nenhum livro para empreender. Mas se você quer, se você gosta do tema e você quer, junto com pôr a mão na massa, você quer uma dica de livro, o que eu posso te dizer é que os 3 geração de valor, eu acredito que são... uma tríade de livros bem que abre a tua mente. Então, eu colocaria essa aí. Tá? O Geração de Valor, ele tem 1, 2 e 3. Então, são 3 volumes fininhos, com imagens, é bem divertido e é uma forma de você abrir a mente. Então, não vai ser nada técnico. Lembra, empreender para mim não é ser empresário. Aí é diferente. Depois que você começa a colocar a sua ideia, a sua emoção, a sua paixão naquilo, aí você começa a ter que saber sobre a educação financeira. Aí você começa a ter que saber um pouco mais de técnica de venda. Aí você começa a ter que saber um pouco mais sobre preço, sobre como falar com o cliente. Aí você vai para algumas técnicas. Mas para empreender, basta que você coloque a sua paixão naquilo que você quer. Então, eu te indico esses aí do Geração de Valor, porque abre a tua mente. Pô, empreender. Empreender, então, é muito mais amplo do que eu imaginava. Então, eu colocaria essas dicas, mas se a gente for falar de livro, tem um monte, né? Então, mas para quem quer empreender, assim, eu acredito que essa é um bom começo. Top demais. Gente, que bom que vocês estão amando as dicas aqui, estão inscrevendo, estão amando a live.
Eu recebi o aviso aqui que parou de gravar, mas eu vou tentar regravar de novo e vou colocar lá no canal do YouTube para ficar salvo, tá? Já tem gente pedindo para deixar gravada. Ela fica no ar 24 horas igual, tá? Então vocês têm até amanhã, às 10 horas da noite, para rever e ver de novo. Mas igual amanhã, durante o dia, eu vou tentar gravar de novo pelo celular e para deixar disponível no YouTube para vocês não perderem essas informações que estão top demais, tá? Paulinha, muito obrigada por esse momento. Eu sei o quanto é desafiador a gente com filho pequeno, voltando de viagem, né? Tendo bagunça para arrumar, isso aí. Vir aqui ainda, né, disponibilizar esse tempo para conversar com a gente. Foram dicas muito bacanas. Você que está aí assistindo não conhecia a Paulinha, começa a seguir. Ela traz dicas no Instagram dela muito legais. E se você veio pela Paulinha e não me conhecia, segue eu também. E vamos lá no dia a dia, né? Trocar ideia, trocar informação. Chama a Paulinha para conversar, me chama. Tenho certeza que ela não vai se negar aí a responder tuas dúvidas. Mas quero te agradecer do fundo do coração por ter vindo aqui novamente. A casa está sempre aberta do quarto delas. Volte quando quiser. Diga. Muito obrigada por ter me convidado, por me permitir falar de um tema que me atrai muito e que eu acredito que eu posso ajudar mais pessoas a conquistarem tanta coisa que eu venho conquistando também. E como a Dani falou, quem quiser pode me chamar no direct, tem meu WhatsApp lá também, aqui no Instagram. Tudo para mim é aprendizado, eu encaro tudo como aprendizado. Então, toda vez que alguém vem com alguma dúvida, com alguma questão, com alguma ponderação, isso é mais experiência para mim como empreendedora. E aí são mais inputs, né? São mais informações que eu levo para minha vida como empreendedora. Então, isso só agrega, tá bom? Um beijo para vocês. Se tiverem mamães aqui, confiem. Empreender é mais desafiador para a gente. Eu tenho uma bebê que mama exclusivo ainda, então ela acorda a hora que ela quer para mamar. Ela mama a hora que ela quer, então pode ser que ela acorde daqui a pouco, pode ser que eu não durma hoje, mas o que eu posso dizer para vocês é que vale a pena, porque tudo que eu faço, primeiro, vale a pena por mim, porque isso me preenche como pessoa. Além de ser mãe, eu sou Paula, então empreender me preenche como ser humano, mas além de tudo, me permite ter uma vida de melhor qualidade com os meus filhos. Então, para quem é mãe, eu recomendo que vocês empreendam, contem comigo, com a Dani também, e um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Dani, muito obrigado, você sempre me enaltece, me engrandece, você sempre me apoia. E esse apoio incondicional de mulheres, de mães, aqui dentro do nosso negócio, que não é um negócio fácil, como eu digo, né? É o empreendedor raiz. É você aprender na prática, ralando como é que faz. Então, sempre que a gente recebe um apoio, um carinho, isso faz enorme diferença. Pode fazer aquela diferença, aquele milímetro que vai fazer com que a pessoa siga e que lá na frente ela tenha um resultado que ela nunca imaginou que fosse ter. Então, muito obrigada sempre pela sua palavra e pela sua presença dentro da minha vida. E de tantos empreendedores aqui. Linda! Gente, muito obrigada. Nos vemos aí nas redes. Se forem tirar, vamos dar um sorriso para tirar em prints, por gentileza. Senão a gente está aqui falando com careta, né? Vou até eu tirar um print aqui, ver se eu consigo também. Então, dá um sorrisão. Acho que travou a Paulinha. A Paulinha saiu dormindo na minha foto, mas está tudo certo. Gente, gratidão aqui por vocês estarem aqui, pela contribuição. Nos vemos aí nas redes, tá bom? Um super